O urbanismo naturalista foi um modelo proposto no século XX, a partir de ideias de cunho anti-urbano americano. Foi considerado por muitos um reflexo utópico pela ideia de submeter a cidade à natureza na época do urbanismo industrial, sendo a mesclagem da abertura da cidade progressista com particularidades do modelo culturalista. Um conceito de cidade que veio para criticar a alienação dos indivíduos na grande cidade industrial. Contrário à megalópole, com um conceito de concentração e a concepção de cidade concentrada, o naturalismo foca na natureza contínua e na arquitetura diluída nela, com alojamentos individuais em terrenos que permitiriam que as famílias produzissem agricultura e lazer. Em outras palavras, o naturalismo é um conceito que propõe a integração das construções aos elementos naturais ao seu redor, com respeito à natureza e à utilização consciente dos recursos. Ele determina que cada obra deve ser tratada como um organismo vivo. Nesse tipo de construção, é importante usar elementos que respeitem a natureza e adotar técnicas que permitam tirar melhor proveito das condicionantes, dos espaços, da luz e da ventilação para proporcionar conforto e bem-estar aos usuários. O principal pensador dessa corrente é Frank Lloyd Wright, um arquiteto norte-americano, autor de várias obras e do modelo utópico Brattle City, de 1931 a 1935. Uma cidade que funcionaria como uma espécie de povoado, com baixa densidade habitacional e que teria seus bens, alimentos e energia produzidos localmente. A Brattle City teria um sistema assêntrico, ou seja, não centralizado em volta de elementos construídos específicos. Wright sugere casas individuais com amplo espaço voltado para lazer e agricultura de subsistência, além de ambientes voltados ao trabalho perto dos alojamentos. Caso necessário, seria proposto a existência de pequenos centros especializados, como centros hospitalares e culturais, onde as unidades seriam reduzidas à viabilidade e necessidade mínimas. Sua rede de ligação de rotas terrestres e aéreas seria extensa, possibilitando a continuidade da cidade e defendendo a fala, abre aspas, o isolamento só tem sentido se pode ser rompido a qualquer momento. Fecha aspas. Brattle City é o principal exemplo de projeto da vertente do naturalismo. Todo o espaço seria construído cuidando e preservando a topografia e natureza existentes, visando a organicidade do espaço, tópico que o humanista Alvar Aalto também acreditava ser necessário ao se projetar uma cidade. Wright também recusa a limitação humana à produção, rendimento e eficácia, priorizando a vida e o prazer. Ele também acreditava que somente o contato com a natureza permitia o desenvolvimento de uma pessoa em sua totalidade, que o homem deveria ter o livre-arbítrio e poder escolher retomar sua relação com a natureza, num processo democrático. Além disso, o pensador tinha duras críticas ao urbanismo progressista e industrial. Em sua declaração no livro O Urbanismo, de François Chouet, Wright afirma que o cidadão urbanizado vive constantemente na miséria das grandes cidades, aglutinando-se dentro da desordem, iludido pelo contato forçado à multidão, um vendedor de ideias rentáveis, um viajante que explora as fraquezas humanas, especulando com as ideias dos outros.
consequentemente, cada vez mais se afastando da realidade que um dia a sociedade foi, com árvores, sons dos pássaros, calmaria e qualidade de vida. Comparando com as grandes cidades, a conjunto de celas de aluguel instaladas sobre a rigidez de um solo artificial, o autor também decorre pela ideia de que o processo de verticalização é algo superestimado, pois a perpendicularidade exagerada não é o ideal admissível, é a fixação das grandes cidades. O texto de Duras Falas descreve as décadas seguintes do pós-guerra, pois era uma forma rápida de tornar a cidade ativa novamente. Porém, se analisarmos com mais critério, também poderemos adequar a sociedade atual nessa narrativa, e como a nostalgia do que um dia foi uma sociedade natural que prevalece em nossa sombra. Apesar dos projetos e ideias serem considerados utópicos, as críticas às grandes cidades devem ser consideradas, visto que são extremamente relevantes no contexto atual. A constante falsa sensação de controle e pertencimento das grandes cidades é sufocante e prejudicial, citando-o em sua declaração ao livro, abre aspas, dentro da máquina em que a grande cidade se transformou, nenhum cidadão pode criar nada além de máquinas. Fecha aspas. O urbanismo naturalista nos traz uma visão diferente e, na grande maioria, impopular no cenário atual. No naturalismo, há o natural, o verde como foco. Porém, ainda é possível notar um pé no modelo progressista, pelo espaço dependente das tecnologias de comunicação e transportes modernos, como televisão, avião, carros e afins. E a organicidade defendida pelos culturalistas aqui se vê defendida por meio de edifícios particulares e não de marcos urbanos. Porém, não seria uma cidade de caráter típico rural, dado a importância do processo tecnológico. Em suas considerações finais, Wright declara, abre aspas, uma vez que ele esteja estabelecido nela livremente, de acordo com seu temperamento pessoal e com suas atitudes próprias, concluirá aí, necessariamente, a sua busca pela felicidade. A única base segura da velocidade reside em uma sã utilização da Terra. Então, por que não retornar à Terra e aprender a efetuar essa reconversão? Fecha aspas. E você? Também acredita que a arquitetura naturalista atualmente possa ser uma opção interessante para o planejamento urbano de cidades?